Bom dia, meus irmãos, graça e paz, aleluia, aleluia, Deus é bom. Hoje estou aqui em Itaguara e tendo a oportunidade de compartilhar um pouco mais com você nessa proposta do nosso programa Momento de Fé. Bem-vindo a todos, bom dia aí. José Marcos, querido, Deus abençoe você, sua casa, Deus abençoe você que vai nos acompanhar. Eu estou usando aqui minha internet e espero que a gente consiga, internet móvel, eu espero que a gente consiga fazer a nossa live tranquilamente, viu? Aí vocês me dão um feedback aí, como é que tá chegando, porque a internet aqui em Itaguara não é nada aquela coisa. Maravilha de Deus. Olha, tivemos um final de semana abençoadíssimo. Ontem, pela manhã, na nossa sede. À tarde, passei um tempo aqui em Itaguara, na igreja ali com o pastor Fernando. E à noite, estivemos lá em Cláudio, na celebração dos 13 anos da nossa igreja. Tempo precioso, tempo de Deus para as nossas vidas. Amém? E nós estamos estudando a parábola das 10 virgens e tem sido um tempo grandioso, um tempo de muita revelação, um tempo de muita instrução, percepção daquilo que Deus quer ministrar às nossas vidas. Então, eu quero crer que se você está nos acompanhando, a sua vida está com certeza sendo transformada e a palavra de Deus tem encontrado lugar aí no seu coração. A parábola das 10 virgens está lá em Mateus capítulo 25, do verso 1 ao verso 13. Nós já falamos um pouco da condição dessas 10 virgens, né? O que Jesus quis tratar com relação a essas 10 virgens e, sobretudo, a ideia de que elas, o fato de as identificá-las como virgens, trata-se de alguém que já foi salvo, né? Então, as 10 virgens fala de alguém que já foi salvo, que já está com o Senhor e agora vai passar pelo tribunal, pela oportunidade, né, de reinar com Jesus Cristo ou não. Já falamos disso, falamos da numerologia bíblica com relação ao número 10. O número 10 fala da plenitude humana da igreja em todas as épocas, né? Então o número 10 fala dessa coisa plena, né? Da conclusão, da plenitude, enfim. E falamos também da condição de virgens, né? Que, apesar de serem, ali haviam 5 prudentes e 5 nécias, mas que apesar de serem nécias, né, elas eram virgens. Explicamos isso aí na última live, foi um tempo muito especial. E hoje nós vamos entender mais um detalhe da parábola. E o detalhe que nós vamos entender da parábola hoje é o detalhe da lâmpada. A Bíblia diz que todas as virgens, elas tinham as lâmpadas. É interessante essa expressão. E é importante a gente entender mais detalhadamente o que significa essas lâmpadas, porque dá uma ideia de luz, né? Dá uma ideia de alguém que está carregando uma lâmpada. Mas quando estudamos o texto profundamente, não é disso que o texto está dizendo. Primeiro é importante a gente entender que a lâmpada na Bíblia tem vários significados, né? Então vamos ver alguns aqui. Salmo 119, 105 vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aqui, lâmpada, ela está apontando para a palavra, está apontando para a palavra de Deus como luz, como direcionamento para as nossas vidas. Mas também, lâmpada na Bíblia tem uma conotação de palavra profética. Olha para você ver os vários significados de lâmpada na Bíblia. Segundo Pedro 1,19
vai dizer: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma lâmpada que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Então, aqui a Bíblia está dizendo que lâmpada também pode ser compreendida ou recebida como uma palavra profética. Então, lâmpada, palavra profética, né? E também aqui nós podemos ver a lâmpada, né? Mas como a luz também que brilha no mundo, né? É importante a gente entender que essas conotações aqui de lâmpada não se encaixam muito bem no contexto da parábola. Eu estou te explicando quais são os exemplos ou o significado de lâmpada na Bíblia, né? Então nós vamos ver aqui mais um, olha, mais um é Mateus capítulo 5, né? Que vai dizer: vós sois a luz do mundo. Aí, ó, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a luz, a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o Pai que está no céu. Então, aqui a lâmpada, a luz aqui já fala de alguma forma nós resplandecermos a nossa vida, o nosso cristianismo através das nossas obras. É importante a gente perceber que nenhuma dessas três significados que eu trouxe aqui de lâmpada se encaixa dentro do contexto da parábola das 10 virgens, né? O texto do Evangelho de Mateus esclarece um pouco mais, né? Diz que o crente é como uma lâmpada que está resplandecendo, ou seja, fala do seu testemunho. Contudo, gente, o texto que dá a identificação correta para o que nós chamamos de lâmpada aqui na parábola está lá em Provérbios 20 e 27. É muito especial entender isso aqui. Provérbios 20 e 27 vai dizer: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, gente, o qual esquadrinha todo o mais íntimo do coração. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha todo o mais íntimo do coração, né? Todas as virgens possuíam lâmpadas, cuja função era carregar dentro de si a luz que provinha do óleo. Portanto, a lâmpada aponta para o crente, para o seu testemunho, mas também para o seu espírito. Basta a gente entender quando nascemos de novo. Quando nascemos de novo, nós fomos regenerados no espírito. Amém, gente? Regenerados no espírito. No dia em que nascemos de novo, a vida de Deus entrou em nosso espírito, vivificando-nos e fazendo-nos nova criatura. Aleluia. Amém? Então, o Espírito de Deus, né? O Espírito Santo foi colocado dentro de nós. E aconteceu o quê? Uma regeneração no nosso espírito. O nosso espírito foi vivificado. E aí, para ficar claro a compreensão, em qual momento que essa lâmpada foi acesa? Essa lâmpada foi acesa no momento em que nós fomos vivificados. Aleluia. Então hoje o Natanael tem uma lâmpada acesa dentro dele. E o que seria essa lâmpada acesa dentro de mim? É o Espírito de Deus dentro de mim. Aleluia. É o Espírito de Deus dentro de mim, vivificando, ó glória, vivificando o meu espírito todos os dias. A minha lâmpada precisa continuar acesa. Ao crermos no Senhor Jesus, nós recebemos o Espírito Santo no nosso espírito.
E o Espírito Santo é chamado de azeite. Então todo crente que nasceu de novo recebeu dentro de si. Esse azeite nas lâmpadas, portanto, aponta para a vida do Espírito em nosso espírito recriado. Então, lâmpada na parábola das 10 virgens é a presença do Espírito de Deus dentro das virgens. É a presença do Espírito de Deus dentro do crente convertido. É a presença do Espírito de Deus dentro de mim, dentro de nós, dentro de cada um de nós. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Oh, glória! E é por meio desse Espírito que é lâmpada dentro de nós, é que o nosso interior é sondado. Amém? Que aquilo que Davi vai falar no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. É por meio desse Espírito que é lâmpada, que ilumina o nosso interior. Aleluia. Quem aí tem a lâmpada acesa? Ô glória, eu tenho essa lâmpada acesa. Eu espero que você também tenha essa lâmpada acesa. Deixa eu trazer para você aqui alguns textos que vão fortalecer essa ideia da lâmpada, dessa regeneração no Espírito, desse Espírito recriado e agora iluminado, isto é, nesse Espírito agora tem azeite que nos mantém acesos, lâmpadas vivas, aleluia, para a glória de Deus. Olha, Ezequiel 36, 26 e 27 vai dizer: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Olha aí, gente. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei com que guardeis os meus estatutos. Farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Porei dentro de vós o meu espírito. O Espírito de Deus dentro de nós, a lâmpada acesa, oh glória, lâmpada acesa. Efésios 1:3 diz assim: em que também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Quem aí tem o selo do Espírito Santo, o selo da salvação, aleluia, lâmpada, tá vendo aí? Aqui dentro, aceso, selo da salvação, lâmpada, o selo da salvação, o Espírito de Deus, o azeite que mantém a lâmpada acesa. Muito bom isso, né? Muito bom entender isso. E Romanos 8:9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Quem está no Espírito aí? Aleluia! Vós não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Olha aí, se de fato a luz está acesa, se de fato o Espírito de Deus habita em nós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8:9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então presta atenção. Todas as virgens tinham a lâmpada. Mais uma vez, provando para mim e para você que elas tinham o Espírito de Deus, elas tinham o Espírito de Cristo. E se elas tinham o Espírito de Cristo, elas eram dele. Não é só as prudentes, eram também as loucas. É aquela diferença que nós precisamos trabalhar, né? Alguns vão ser apenas salvos por agirem com falta de sabedoria, com insensatez, que diz o texto, né? As virgens nécias são aquelas que não tiveram a postura
inclusive de negar-se a si mesmo. Jesus falou, né? Se alguém quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tem gente que apenas parece que quer ser salvo e pronto. E ser salvo tá bom, mas o que Jesus está querendo ensinar é que nós precisamos desejar muito mais do que ser apenas salvos. O que nós precisamos é desejar ardentemente reinar com Jesus Cristo. Agora, o que eu estou trazendo aqui em detalhes para você é só para desmistificar essa ideia, né, de que os salvos serão só aqueles que fazem tudo certinho, tudo bonitinho. É isso que eu estou tentando trazer, né? Mas por que é importante trazer isso? Porque é importante fazer essa diferenciação e entendermos os princípios bíblicos, porque quando a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, às vezes as pessoas entram em crise. Quer dizer, todo aquele que invocar? Sim, todo aquele que invocar. Todo aquele que crê será salvo. Agora, reinar com Jesus Cristo? Não, é outra coisa. Para reinar com Jesus Cristo, vai ter que negar a si mesmo, vai ter que vencer o mundo, vai ter que vencer o pecado. Entende essas coisas? Então é importante a gente fazer essa diferenciação e entender para que possamos nos posicionar corretamente. Então, todo aquele que tem o Espírito de Cristo, esse é dele. Então, se a pessoa creu em Jesus, foi feito filho, pronto, recebeu o Espírito, esse é dele, esse vai ser salvo. Isso vai muito de encontro à nossa religiosidade, aquela palavra religiosa que quase que dizia que salvação é por obras. E não é, salvação é por fé. Agora, reinar é por obras. Ai, sim. Reinar com Jesus Cristo, aí tem que ter obras. Tem que ter obras de justiça. Tem que ter obras de santificação. Tem que ter obras, negar-se a si mesmo. Tem que ter obras, vencer o pecado. Tem que ter obras, vencer o mundo. É isso aí. Então é importante a gente perceber, né? 1 João 3,24 diz assim: e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então, como conhecemos que ele permanece em nós? Pelo Espírito que nos deu. Espírito, azeite, lâmpada. Nisto conhecemos que estamos nele, nisto conhecemos que Deus é nosso, que somos dele, pelo Espírito Santo que ele nos deu. Então, gente, lâmpada, traduzindo aqui e simplificando, a lâmpada na parábola das 10 virgens, quando a Bíblia diz que todas tinham as lâmpadas, é mais uma prova de que as 10 tinham o Espírito de Cristo. E se tinham o Espírito de Cristo, portanto, eram salvas. É isso que a gente precisa perceber e identificar. É o fato de sermos salvos, não nos coloca na condição de reinar com Jesus Cristo. Aleluia, eu fui justificado, eu fui perdoado, simplesmente porque exerci a minha fé. Crê, pronto, salvo. Agora, reinar com Jesus Cristo é negar-se a si mesmo, é vencer o mundo, é vencer o pecado. Há uma diferença muito grande, né? De sermos salvos e de sermos vencedores. Uma coisa é ser salvo, outra coisa é ser um crente vencedor, né? A salvação é de graça, mediante a fé. O reino é pelas obras. Percebe isso? A salvação é de graça, mediante a fé. O reino é pelas obras. A salvação consiste em alguém conhecer a Deus. Já falamos aqui, estou repetindo só para fortalecer. A salvação consiste em alguém conhecer a Deus. O reino consiste em alguém ser conhecido por Deus. Salvação é conquistada por fé. Reino
é conquistado por amor. Olha, que coisa linda. Salvação é conquistada por fé. Reino é conquistado por amor. Há uma grande diferença, porque eu amo o Senhor. Eu vou me posicionar corretamente, eu vou me colocar de forma correta, eu vou manifestar a luz de Deus pelas minhas boas obras. Deus abençoe você. Hoje eu vou ficar só com as lâmpadas e quarta e sexta nós vamos conversar sobre o azeite que todas as virgens tinham, o azeite. E aí sim, no azeite eu vou precisar de umas 2 lives para a gente trabalhar um pouco mais o azeite. Amém, gente? O azeite nas vasilhas. E aí, eu acredito que mais 2 lives, Momento de Fé, nós terminamos aqui a parábola das 10 virgens e vamos entrar na parábola dos talentos. Temos muito o que aprender com essas 2 parábolas. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua família e que você seja alguém que está determinado a ser um cristão vencedor e não apenas um cristão salvo. Deus abençoe você. Até quarta-feira em mais um programa Momento de Fé, aqui estudando a parábola das 10 virgens. Deus abençoe e até lá.